Então vamos agora falar específico do dano emergente, tá? O nosso dano emergente, ele também é chamado de dano positivo, ele é chamado de dano positivo, tá? Este sim é o dano em que importa uma efetiva e imediata diminuição do quê? Uma diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. A gente vai entender bem isso, tá? Eu vou trazer alguns casos para vocês e vocês vão conseguir enxergar de uma maneira muito mais clara do que uma conceituação. Primeira coisa também que eu tenho que falar para vocês é que o nosso Código Civil, ao disciplinar essa matéria no artigo 402, ele reproduz de maneira fiel ao artigo 1059 do Código Civil de 1916. Tá? Então, ele vai caracterizar o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. Tá? Então, existe uma efetividade de uma perda patrimonial totalmente ligada ao dano. Tá? Então, os nossos danos emergentes eles vão corresponder ao montante dispensável para eliminar as perdas econômicas efetivamente decorrentes de uma lesão, reequilibrando assim o patrimônio da vítima. Tá? Então, o que a gente vai tentar com o dano emergente? Você tem um patrimônio, você teve uma perda patrimonial e aí surge o dano emergente para tentar recuperar essa perda patrimonial que a vítima teve no seu patrimônio. Tá? Então, configurarão os prejuízos necessariamente nascidos da ação ou omissão danosa, tranquilo? Então, nem sempre o nosso dano emergente constituirá, no caso, a diminuição do ativo do lesado. A gente vai verificar isso de uma maneira também interessante na prática, pois poderá eventualmente resultar no aumento do seu passivo, naquelas hipóteses em que se encontra em situação de insolvência. A lesão apenas acentua a sua debilidade econômica. Tá? Então, a gente tem também uma possibilidade de um aumento de um passivo em decorrência desse dano emergente. Tá? Então, além dessa perda muito imediata e direta, também existe essa possibilidade. Tá? Em relação à prova. A prova do nosso dano emergente, também tido como dano positivo, é singela em comparação ao nosso lucro cessante, que a gente vai ver mais para frente no próximo vídeo. Tá? Então, sendo possível estabelecer com precisão uma estimativa do desfalque patrimonial sem a necessidade de penetrarmos no terreno do hipotético. A gente vai verificar aqui no lucro cessante, a gente entra um pouco no terreno do hipotético, mas aqui na questão do dano emergente, não. Tá? Por quê? Porque está nítido qual foi a perda patrimonial da vítima. Tá? Então, não existe uma situação hipotética. Vai se verificar ali o que de fato aconteceu e vai buscar a reparação integral desse valor. Tá? A maior dificuldade vai ter aqui no nosso dano emergente estará onde? Vai residir em perquirir se o devedor está obrigado a indenizar o dano abstratamente considerado ou o dano que o credor sofreu. Calma que a gente vai entender. Tá? O que vai explicar aqui? A gente vai utilizar o Agostinho Alvim novamente. O Agostinho Alvim vai falar que o dano objetivo ele concerne o quê? Ele concerne o valor da coisa. Tá? Já o nosso dano subjetivo diz respeito a uma utilidade particular da coisa para o credor. Então, quando é um dano objetivo, é muito mais fácil porque é o valor da coisa propriamente dita. Já o dano subjetivo, nesse dano emergente, diz respeito a uma utilidade particular da coisa para o credor. É algo que, assim, é um valor interno, ou seja, por isso que é um dano subjetivo. Tá? A teoria da diferença acolhe a ideia do dano em relação ao patrimônio de quem o sofreu. Tá? Será a nossa situação de comparando-se com o estado imaginário que apresentaria se não houvesse a produção desse dano. Tá? A gente calma que vocês vão entender. Aguardem, assistam esse vídeo até o final, que a gente vai chegar lá, tá? No nosso direito pátrio, é fundamental o quê? É fundamental o dano subjetivo, tá? Compreendendo o quê? Compreendendo o prejuízo do lesado. O dano que ele sofreu em sua utilidade particular e não o dano objetivo, que é o valor nominal do bem. A teoria vai se aplicar, mesmo que o dano sofrido pelo credor seja inferior ao dano objetivamente encarado. Tá? Então a variação desse valor é admitida sim para o quê? Para cima e para baixo, sob pena de enriquecimento injustificado do credor. Mas de fato, apesar do conceito jurídico de patrimônio compreender uma unidade corpórea, a qual se aplicam as nossas normas próprias de cada grupo de direitos patrimoniais a que pertence, o que a gente vai ter? Por exemplo, o direito das obrigações, direito das coisas, incluindo a posse e a transferência dos direitos, tá? Há de se entender que tal noção jurídica é insuficiente. Então, essa noção jurídica é insuficiente para quando? Para resolver a questão dos danos patrimoniais que não podem prescindir da noção
de valor, tá? Então a gente tem essa insuficiência conceitual na questão dos danos patrimoniais que não podem prescindir da noção de valor, tá? Então, entende-se o quê? Entende-se por valor de um bem, agora a gente vai tentar conceituar o valor de um bem, não apenas o seu valor de troca, o valor de mercado, mas também outros valores positivos, como o valor de uso, de sorte, que pode existir a lesão, a um interesse suscetível de reparação se alguém, por exemplo, destrói o objeto de outro. E às vezes, aquele objeto tem um valor nominal X, só que tem um valor sentimental Y, então não é necessário somente o valor objetivo, mas também, aliás, sim o valor subjetivo. Tá? Então, ainda que esse objeto só carecesse de despesas para o proprietário, suponhamos que eu tenho algo que só dá despesa para mim, eu não vou poder receber uma reparação por um valor nominal, eu tenho um valor subjetivo ali também para aquele bem. Então, a gente tem o quê? Estaria igualmente sujeito à reparação do dano àquela pessoa, por exemplo, que matasse um animal de criação de outro, mesmo que esse animal representasse tão somente um ônus financeiro para o dono. Aqui a gente tem um exemplo disso. Tá? Então, por mais que fosse só um eventual caso de ônus para o proprietário daquele animal, a gente tem uma relação afetiva com o bicho. E em razão disso, esse rapaz que acaba matando esse animal será sim responsabilizado por esses danos que causou ao outro. Tá? Então, portanto, o que a gente tem aqui? A gente tem uma adequada interpretação do artigo 402 a partir da diretriz de concretude e que ela vai requerer, no caso ali, que privilegie o interesse do ofendido em si e não de qualquer vítima abstratamente considerada. Tá? Então a gente vai ter que verificar o interesse do ofendido em si, tranquilo? Então, pela prática dos nossos tribunais, parece corriqueira a ideia do quê? A ideia de que a nossa reparação do dano seja realizada pela via do equivalente pecuniário ao bem jurídico ofendido. Então, o que eu estou falando aqui? Se o meu carro, que deu perda total, valia X, a pessoa que me ofendeu tem que pagar X, não mais do que isso. Independentemente daquele meu carro ter um valor sentimental ou não. Tá? Por quê? Porque se essa solução corresponde àquilo que habitualmente se aplica, longe de estar aqui de representar o ideal em termos de efetividade, pois o que a vítima deseja, no caso eu, é que a nossa sentença me restitua no status quo, ou seja, eu quero meu carro de volta, eu não quero o meu valor pecuniário. Então, o que os nossos tribunais tendem a fazer? Eles tendem a conceder um resultado mais próximo possível daquilo que possa reestabelecer o equilíbrio econômico rompido pela lesão. Tá? Então, a gente tem essas questões aqui no que se refere aos danos emergentes. Tá? Uma situação ilustrativa, para passar, por exemplo, como forma de exemplo para os doutores e para as doutoras, é narrado por nosso Paulo de Tarso Sanseverino, né, nosso ministro do STJ. O que ele vai falar para nós? Que é usual danos patrimoniais decorrentes de acidente de trânsito. De fato, é extremamente usual. Tá? Então, convencionou-se o quê? Convencionou-se, com o objetivo de agilizar aqui a reparação, que o nosso proprietário do veículo batido pode consertá-lo após a elaboração de 3 orçamentos ali que são elaborados por concessionárias, o que seja um valor elevado para o conserto. Tá? Então, por isso que acontece de forma usual. Usualmente, o proprietário opta por arrumar o carro em uma oficina mais simples, a um custo inferior ao dos 3 orçamentos. A dúvida que se firma aqui para nós é se no momento do ajuizamento da ação indenizatória cobrará o nosso valor ali do menor dos orçamentos ou um montante efetivamente despendido. O que a gente vai ter aqui então? A função tem o direito do quê? Aqui a nossa função indenizatória tem o direito de quê? Do princípio da reparação integral, que determinava que o lesado tem o direito de obter a reparação do prejuízo efetivamente sofrido. Então, se a gente está buscando a reparação do prejuízo efetivamente sofrido, aqui nesse caso, e não o mero valor do conserto, o que a gente tem aqui? Para evitar o enriquecimento justificado, a gente vai aplicar o valor que de fato foi despendido e não o valor ali o valor menor dos 3 orçamentos. Então, o menor dos 3 orçamentos é apenas o nosso teto máximo que se pode ser exigido do responsável a título de reparação, a título de indenização. Tá? Então, não estando impedido o proprietário, no caso o lesado, de realizar o conserto em oficina mais cara. Não existe esse impedimento. Tá? Mas a gente tem que se atentar que é a reparação do dano efetivamente despendido. Tá? A mensuração do nosso dano emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades na prática. Tá? Via de regra, o que a gente vai ter? A gente vai portar
aliás, no desfalque sofrido pela vítima do seu patrimônio. Só isso, só. A diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e o depois do ato ilícito. A gente vai verificar o valor patrimonial antes e o valor patrimonial depois do ilícito. Então, que a gente vai valer aqui do quê? De um exemplo singelo, mais um exemplo singelo, que é no caso da perda total de um veículo. Né? Então, a gente tem um acidente de veículo com perda total e o dano emergente será o valor integral do veículo automotor, ou seja, meu carro vale 100 mil, perdi, ou perda total do meu carro, eu vou cobrar ali o valor dos 100 mil, tá? Então, é a reparação do valor do meu veículo. Mas tratando-se da nossa perda parcial, por exemplo, eu tive um dano desse veículo de 100 mil de 15 mil de conserto, será o valor do meu conserto, ou seja, os 15 mil do meu conserto, sendo certo assim por diante, né? Então, a gente tem isso. O nosso dano emergente é tudo aquilo que se perdeu, sendo certo que a nossa indenização haverá de ser suficiente para a restituto interno, ou seja, para a restituição integral do caso concreto. Tá? Então é isso que o dano emergente está buscando aqui para nós. Eventual bem fugível, a gente tem bem fugível, ou seja, um bem móvel substituível por outro, numa mesma espécie, qualidade, quantidade, a teor do disposto do artigo 85 do Código Civil, o ofensor pode, entregando bem equivalente, livrar-se da indenização. Tá? Então, se for o caso de bem fungível, pode sim o ofensor, entregando um bem equivalente, livrar-se da indenização. É regra do artigo 85 do Código Civil. Então, nesse sentido, vai disciplinar também o artigo 947 do Código Civil, quando diz que se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Então, o que a gente está querendo fazer aqui? Transformar algo que não daria mais para você cumprir de maneira da espécie ajustada por uma substituição pecuniária. Então, o ressarcimento pecuniário será a nossa opção substitutiva do julgador tão somente nos casos em que a reparação in natura se mostrar inviável no contexto. Ou seja, se eu não conseguir cumprir minha reparação de maneira in natura, na maneira pactuada, na maneira para voltar ao status quo ante, o que a gente vai transformar? A gente vai compensar isso através da transformação em moeda, em pecúnia. Tá? Então, nesse mesmo sentido, vai dispor também o artigo 952 do Código Civil, que diz que, havendo usurpação ou espulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente prejudicado. Essa parte final do 952 é o que nos interessa, que, faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Então, vê-se aqui a reparação subsidiária, ou seja, pecuniária. Subsidiária é pecuniária, tá? Por quê? Porque a gente vai tentar fazer reparação in natura, se a gente não conseguir, subsidiariamente, a gente vai para a reparação pecuniária. E ela só se legitima quando não mais haja a possibilidade da restituição do bem, ou seja, num caso em que, por exemplo, meu veículo deu de fato uma perda total. Tá? Então, se insuficiente a reparação in natura, resta viável a complementação pela indenização pecuniária quantificada por arbitramento judicial. Tá? Então, anote-se aqui que as duas formas de reparação, no caso a natural, in natura e a pecuniária, não se excluem por respeito ao princípio da reparação integral, que é o nosso artigo 944 do Código Civil de 2002, que pode sim ser invocado tanto na reparação natural quanto na indenização pecuniária. Então, se a gente não consegue cumprir 100% da nossa reparação de maneira in natura, a gente pode fazer uma compensação pecuniária do restante. Tá? Então, suponhamos que eu deveria fazer uma entrega de 100 sacas de soja e não consegui, consegui 70% disso, as outras 30 saca de soja, será feita uma conversão do valor da saca para o valor em pecúnia, o valor em moeda corrente nacional, e aí sim eu posso indenizar. Uma coisa não exclui a outra, tá? Então, são duas formas de reparação que não se excluem por respeito ao nosso princípio da reparação integral, que é a nossa regra do 944 do Código Civil de 2002, tá? Então, pode ser invocada tanto na reparação natural, quanto na nossa indenização pecuniária, tá? Então, se eu fui condenado pecuniariamente, também eu posso fazer esse tipo de transação, beleza? Então, a gente fecha o nosso dano emergente, que é o nosso dano também positivo, e vamos agora para o nosso dano negativo, que é o nosso lucro cessante, tá? Então, a gente já volta para trabalhar de maneira específica o nosso lucro cessante, beleza? Obrigado!